Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam com cada um de vocês nesta manhã abençoada. Oh, que alegria é estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para juntos buscarmos a face de Deus e meditarmos em Sua palavra. Nesta manhã, meus amigos, quero compartilhar com vocês uma história poderosa. Um relato que nos inspira e nos desafia a crer no poder de Deus. Uma história que nos mostra como Jesus, o Filho de Deus, manifestou a sua glória e a sua compaixão, suprindo as necessidades de uma multidão faminta. Abramos, pois, as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Ali encontramos a história da multiplicação dos pães e dos peixes, um milagre que demonstra o amor e a generosidade de Jesus para com aqueles que o seguiam. Jesus havia acabado de receber a notícia da morte de João Batista, seu primo e precursor. Triste e abatido, ele retirou-se para um lugar deserto, buscando quietude e consolo. Mas a multidão, que o amava e o buscava com fervor, seguiu-o até lá. Jesus, ao ver aquela multidão faminta e necessitada, teve compaixão deles. Ele sabia que muitos estavam cansados e famintos, pois haviam viajado longas distâncias para ouvi-lo e receber cura para suas doenças. E Jesus, com o seu coração cheio de amor e misericórdia, perguntou aos seus discípulos: "Onde compraremos pão para dar a esta multidão?" Os discípulos perplexos responderam: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Uma quantidade ínfima, insignificante, que não seria suficiente para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Mas Jesus, meus amigos, não se desesperou. Ele não se deixou abater pela aparente impossibilidade da situação. Ele sabia que o poder de Deus não tem limites, que a sua provisão é infinita. E Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e deu graças a Deus. Em seguida, partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos, que os distribuíram à multidão. E, meus amigos, o milagre aconteceu. Os 5 pães e os 2 peixes multiplicaram-se de tal forma que alimentaram a todos, saciando a fome de cada pessoa presente naquele lugar. E, após todos terem comido e ficado satisfeitos, ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Que milagre extraordinário! Que demonstração do poder e da bondade de Jesus! Essa história, meus amigos, nos ensina muitas lições importantes. Em primeiro lugar, ela nos mostra que Jesus se importa com as nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Ele se compadece de nós, Ele conhece as nossas dores, Ele se importa com a nossa fome. Em segundo lugar, ela nos ensina que o poder de Deus não tem limites. Ele é capaz de realizar milagres, de transformar situações impossíveis, de suprir as nossas necessidades de maneiras surpreendentes. Em terceiro lugar, ela nos ensina que Jesus nos convida a compartilhar o que temos com os outros. Os 5 pães e os 2 peixes não eram suficientes para alimentar a multidão, mas Jesus os usou para realizar o milagre. Assim também, Deus pode usar o pouco que temos para abençoar a muitos. E, finalmente, ela nos ensina que a fé é fundamental para experimentarmos os milagres de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: "Trazei-mos aqui." Ele precisava dos pães e dos peixes para realizar o milagre. Assim também, precisamos entregar a Jesus o que temos, o que somos, para que Ele possa nos usar para a sua glória. Meus amigos, que essa história possa nos inspirar a crer no poder de Deus, a confiar em sua provisão, a compartilhar o que temos com os outros e a ter fé em Jesus. Amados, vamos nos aprofundar um pouco mais nesta passagem e na fé que ela nos inspira.
Jesus, ao se deparar com a multidão faminta, não se limitou a constatar a necessidade. Ele perguntou aos discípulos: onde compraremos pão? Essa pergunta não era apenas sobre encontrar uma solução prática, mas também sobre despertar a fé nos discípulos. Jesus os convidava a crer que, mesmo diante daquela situação impossível, Deus proveria. E a resposta dos discípulos revela a nossa humanidade. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Quantas vezes, diante dos desafios da vida, nossa visão se limita ao que é material, ao que é palpável. Esquecemos que Deus é o Deus do impossível, que Ele pode multiplicar o pouco que temos e transformar a nossa escassez em abundância. Mas Jesus, com sua fé inabalável, toma os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos ao céu e dá graças. Ele reconhece que a provisão vem de Deus, e ao partir o pão e distribuí-lo, o milagre acontece. Meus amigos, a fé não é apenas acreditar que Deus existe, é confiar que Ele está presente em cada detalhe de nossas vidas, que Ele se importa conosco, que Ele é capaz de realizar o impossível. É entregar a Ele o pouco que temos, confiando que Ele o multiplicará. Assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes, Ele pode multiplicar os nossos talentos, os nossos dons, os nossos recursos. Ele pode transformar as nossas dificuldades em oportunidades, as nossas fraquezas em forças. Basta que tenhamos fé, que confiemos em seu poder, que nos entreguemos a Ele de corpo e alma. E a fé, meus irmãos, não é um sentimento passageiro. É uma decisão que tomamos a cada dia, uma escolha de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os seus planos. E agora, meus amados, vamos orar juntos. Pai Celestial, neste momento, inclinamos os nossos corações diante de Ti com gratidão e humildade. Reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu amor. Agradecemos-te por te importares com as nossas necessidades, por nos dares o pão de cada dia, por nos alimentares com o teu amor e a tua graça. Ajudai-nos, Senhor, a confiar em Ti em todos os momentos, a entregarmos as nossas vidas em Tuas mãos, a seguirmos os Teus caminhos. Capacita-nos para compartilharmos o que temos com os outros, para sermos instrumentos de Tua bondade, de Tua paz, de Tua justiça. Abençoa as nossas famílias, as nossas igrejas, as nossas comunidades, o nosso país, o mundo inteiro. Que a Tua paz reine em todos os corações, que o Teu amor una todos os povos, que a Tua presença nos acompanhe em cada dia de nossas vidas, nos dando força, coragem e esperança para enfrentar os desafios e celebrar as vitórias. Que possamos ser como Jesus, um exemplo de amor, de compaixão, de generosidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês. E agora, meus irmãos, quero me dirigir especialmente àqueles que estão passando por dificuldades, por necessidades, por momentos de aflição. Eu sei que a vida nem sempre é fácil, que enfrentamos desafios, que carregamos fardos pesados. Mas quero lembrar a vocês que Jesus está conosco, que Ele se importa conosco, que Ele é capaz de realizar milagres em nossas vidas. Não percam a fé, meus amigos. Confiem em Jesus, entreguem a Ele as suas preocupações, as suas angústias, as suas necessidades. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Salvador. E Ele nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Que este convite de Jesus possa ecoar em seus corações nesta noite, que vocês possam encontrar nele o descanso, a paz, a esperança que vocês precisam, e que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês.